Beleza, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rafael Cafezeiro, dou aula de Biologia aqui no Queijo do Enem com vários grandes amigos. É um prazer conhecê-lo, é um prazer conhecê-la. A gente está aqui para bater um papo sobre alguns pontos super importantes da Biologia. É óbvio que toda ela é muito importante, parece qualquer tipo de prova, mas temos aqui alguns assuntos bem interessantes porque um dos nossos focos é, de fato, o Enem, não é isso? É o Enem, e você vai perceber que, analisando o edital do Enem, você percebe, lá no INEP, esse edital, você percebe claramente que há situações, problemas a aparecerem em prova. Por exemplo, poluição, por exemplo, doença, saúde. E o nosso foco de hoje esbarra justamente nisso. Para você ter uma noçãozinha, tá? O assunto geral aqui é qual? Entra na parte que esbarra a taxonomia, que é a parte de classificação. No entanto, eu não vou falar hoje nenhum tipo de reino. Como assim nenhum reino? É reino dos animais, vegetais, prototistas? Não, sabe por quê? Porque hoje é um grupo de organismos que fica naquela briga. É ser vivo? Não é? São os vírus. Então vamos ficar muito atento por quê? A parte do vírus em si não aparece tanto em prova não, mas as doenças que têm a ver com os vírus, as viroses, sim podem aparecer em prova. Então fica atento que vale muito a pena. Vamos lá, vai ser muito maneiro, hein? Acompanhe, por favor. Temos aqui um slidezinho já, ó, só para introduzir. O assunto de hoje são os vírus, e eu começo com essas características, pessoal. Olha para cá, por favor, e eu vou sempre te encaminhando. O fato aqui é ser tipo um coachzinho do vestibular. Como assim? A ideia não é dar só para você a informação teórica, conteúdo e acabou. É também te encaminhar porque aparece em prova, não aparece em prova. O foco aqui é prova. Eu não vou te formar biólogo, bióloga, médico ou médica e por aí vai. Não é essa a intenção. O fato é preparar para a prova. E aí vamos lá. Já de cara aqui tem uma questãozinha muito fácil de prova. Acompanha, por favor, quer ver? Esse tópico aqui, ó. Quando eu penso em vírus, eu penso em um organismo dito acelular. Pô, Café, e o que isso quer dizer? Já põe isso na cabeça, essa importância. É fundamental para o seu aprendizado que você tenha o hábito de fazer a etimologia da palavra. Como assim a etimologia? A sua origem, a origem dela. Quer ver como é que é fácil? Acompanha, por favor. Ó. Eu vou quebrar aqui o A, não é isso? E separar do celular. A aqui na frente, né, prefixo de negação, e aqui célula, ou seja, são aqueles seres que não têm célula. Aí você pensa, pô, Café, os vírus são acelulares, maneiro. Aí que aparece na prova. Como os vírus são acelulares, são muito simples, mais simples que as células. Sendo assim, na escala evolutiva, o que aconteceu primeiro? Surgiu o vírus e depois o procarioto, depois o eucarioto. Cuidado, pegadinha clássica de prova. É verdade, sim, que faria muito sentido aparecer primeiramente o simples, depois o complexo. Faz muito sentido isso. No entanto, tem um detalhe. Acompanha, por favor. É verdade que eles não têm células, são acelulares, mas o que eu percebo, eles não têm metabolismo. Como não têm metabolismo, eles necessariamente têm que ser o quê? Ó, uma coisa puxa a outra. Ó, são acelulares, não possuem metabolismo, logo eles têm que ser parasitas intracelulares obrigatórios. Você sabe que é já um parasita, né? Você viu isso já, não só no filme, mas também você viu isso na parte de ecologia. O fato qual é? O vírus só pode se replicar, se reproduzir, dentro de uma célula. Moral da história. Como é que pode surgir primeiro um parasita sem o seu hospedeiro? Então não cai nessa pegadinha. No mundo apareceu a célula primeiro e depois apareceu o vírus, por mais que seja muito mais simples. Acompanhou? Clássico de prova isso, tá? Acompanha para cá, por favor, vamos lá. Outra coisa, é bom lembrar, ó, como assim parasita café, ele tem que ser desse tipo aqui, ó, intracelular. De novo, ó, separando aqui, cara, a etimologia sempre, tá? Ó, intra quer dizer o quê? Quer dizer dentro, cara. Vou só melhorar aqui, ó, um risquinho. Ó, intra, tá aqui para você, e aqui separando, ó, intracelular dentro da célula. Moral da história, ele não fica perto da célula, não fica do lado, colado. Ele fica dentro dela, ele de algum jeito entra, ou alguma parte dele vai entrar, e isso vai ser fundamental para a sua replicação. E acompanha, por favor, para fechar essa introdução, ó, eles são obrigatórios, o que isso quer dizer? Não há outra opção. Embora haja exceção na natureza, vamos brincar com a regra, eles são obrigatórios. Então, essa ideia, né, dependem do metabolismo celular. Isso com dois L's aqui, ó, você pode ignorar um dos L's. Foi ou não foi? Beleza?
Parasita obrigatório intracelular, ou seja, depende da maquinaria para se replicar, das enzimas, dos nucleotídeos, dos aminoácidos que as células possuem. Acompanha então, vamos lá, tendo muito bem, hein? Chega aí. Aí você encontra aí vários vírusinhos, é verdade, isso aqui é só para ter uma noção de escala, de tamanhos, mas são muito pequenininhos, mas o mais importante é ficar atento ao seguinte, não tem organela, pessoal, também não tem aqui, cara, nem membrana plasmática tem, né? Não tem núcleo, ou seja, são seres de fato muito simplinhos, perdão. Agora, qual é a da parte que você tem que saber? Cara, já que esse vírus é um acelular, é um ser acelular, o que ele tem então? Né? O que esse cara tem de importante que eu tenho que saber para matar bem uma prova de vestibular? Vamos lá então, ó, sem mistério, acompanha por favor. Quando eu olho para cá, eu percebo ó, na sua composição. Poxa, Café, quando eu penso em vírus, eu penso o seguinte, tem que ter um material genético. Agora, por favor, não vá se confundir. É muito comum que a galera ache o seguinte, pô, material genético é a mesma coisa que DNA. Tipo assim, ó, calma, respira, tá? Respirou hoje? Eu não. Vamos lá. Quando você pensa na sua célula, quando você pensa no seu DNA, quando você pensa em genes, é verdade, o que vai à tua cabeça é o seguinte, DNA, lá no meu núcleo, por exemplo, na mitocôndria, por exemplo, aí você pensa, são meus genes, ótimo. Lá eu encontro no meu DNA, no meu material genético, são os meus genes, DNA, beleza, acabou. Por favor, ninguém falou para você que gene é sinônimo de DNA. Não. Nada mais é que um segmento, um pedaço, uma sequência de ácido nucleico que sim, pode ser expresso e resultar em alguma característica importante. Agora, é verdade que em você, ao falar de gene, eu penso em quê? Em uma sequência de nucleotídeos onde? No seu DNA. Mas, por favor, há outro tipo de ácido nucleico no planeta, sabe muito bem qual é, que é o RNA. Então, quando você pensa em vírus, cuidado, tem essas duas possibilidades. Alguns possuem DNA em seu interior e outros possuem RNA. Uma ou outra exceção tem as duas coisas juntas. De novo, o que você espera é uma coisa ou a outra. Acompanha, por favor. Olha lá, ó, material genético, ou tem DNA ou tem RNA. Só para exemplificar, quer ver? Olha só, um exemplo aqui, ó. O da herpes. Ele é de DNA. Olha só, um exemplo aqui interessante, ó. O da dengue. Ele é de RNA. Então, repara, você encontra aí essas duas possibilidades, beleza? Então, o primeiro ponto importante é eu encontro material genético dentro desse virinho. Agora, o que vai envolver esse conteúdo? Não é isso? Simples pra caramba, é muito fácil. Acompanha, por favor. Um capsídeo proteico, como vamos lembrar, não é? Esse capsídeo vem de quê? De capa, uma pequena capa. Obviamente, qual é a sua constituição? De proteína. Então, haverá uma capa proteica envolvendo isso aqui, ou DNA ou RNA. É uma regra. Todo e qualquer vírus tem que ter pelo menos essas duas coisas, cara. Uma capinha de proteína envolvendo um material genético, DNA ou RNA. Tá acompanhando, gente? Se estiver rápido, avisa que eu pauso. Mentira, vou tá automático aqui. Mas você pode pausar o vídeo e voltar. Ou me chamar no Instagram para eu te ignorar. Mentira, pode falar lá que eu falo com vocês. É um prazer falar com alunos e alunas assim no Instagram. Eu não tenho ouvido, eu vivo por vocês, não é isso? Então você pode lá me interromper, meu lazer, para falar comigo. Tô brincando, gente, pode falar assim. Acompanha, chega aí. Tá, capsídeo proteico. E aí, tem um detalhezinho que é uma possibilidade, ó. Alguns, beleza? Alguns possuem envelope lipídico. Como assim? Tipo assim, ó, você encontra um material genético, ao redor você encontra o capsídeo e mais por fora ainda você vai encontrar esse envelope lipídico. E digo mais, esse envelope lipídico tem uma constituição muito semelhante à tua membrana plasmática. Ou seja, puxa para cá por favor, ó. Uma bicamada fosfolipídica. Que você já viu com certeza na aula de citologia, tenho certeza disso, na aula de membrana plasmática, a composição é praticamente a mesma, cara. Muda uma proteína ou outra, né, porque ela é lipoproteica, mas você encontra essa bicamada em alguns vírus. Quer ver um exemplo? Acompanha, por favor. Um exemplo de que possui esse negócio é o vírus
da gripe. Ele é envelopado. HIV também tem. Beleza? É interessante saber essa parada. Aí você encontra uma figurinha só para realmente exemplificar, olha só. Um vírus não envelopado e um envelopado. Aqui você encontra ó, o capsídeo proteico, bem simplificado, cara, só como é que é fácil. Ó. E aqui ó, o ácido nucleico. Nesse outro caso aqui, ó, você encontra, de novo, ó, o ácido nucleico, pode ser DNA ou RNA. Aqui por fora você vai encontrar ó, o capsídeo e mais por fora ainda o envelope, que é de que mesmo, pessoal? Aqui, ó, bicamada fosfolipídica. Tá acompanhando, pessoal? Tá muito rápido? Tá não, né? Tá não. Estou indo muito bem, eu tenho certeza disso. E vocês podem ficar à vontade de procurar a gente para tirar as dúvidas, tá? Procura mais o Fabrício, que ele adora tirar dúvida. Tô brincando, eu também gosto, tá bom? Acompanha, chega aí. Beleza, então temos aqui, ó, um detalhezinho que é interessante, tá? Café, eu vi essa palavra aqui que até então você não comentou, o tal dos capsômeros. Que parada é essa? Nada mais... Opa, quase me confundi. Os capsômeros nada mais são que as unidades proteicas que montam o capsídeo. Tipo assim, não é para você ficar achando, cara, que o capsídeo é uma grande proteína. Não, é um conjunto de várias proteínas. Aí cada proteína que monta é o capsômero. Detalhe, nunca vi te pedir isso em prova, mas tá aí como curiosidade. Beleza? Acompanhe, vamos lá, tá indo muito bem. Chegamos a um ponto que é super importante, que é a tal da replicação viral. Como assim, café, replicação viral? Eu costumo usar esse termo que eu acho um pouquinho mais seguro. Sabe por quê? Vai aparecer em prova essa brincadeira. Ah, o vírus é o quê? Ele é ser vivo? Ele não é? Fica atento a isso, tá? Ninguém vai te pedir o seguinte, diga se ele é vivo ou não, ponto. Isso não existe, pessoal. Porque tem essa briga, entre aspas, nessa discussão ainda. Então o que eles vão fazer? Dê um argumento que sustente a ideia de que eles não sejam vivos. Aí tu fala, pô, não tem metabolismo, não tem célula. Outra prova, outra questão. Dê algum argumento indicando que são seres vivos. Se multiplicam, tem hereditariedade, tem ácido nucleico. É uma outra forma de você brincar com essa outra vertente. Ninguém vai te perguntar diretamente, é o que, vivo ou não? Então relaxa. Eu uso esse termo replicação, na verdade, para poder ficar nas duas áreas, né? Porque não é um ser vivo direito e tal. Então, replicação se usa para moléculas, né? O ácido nucleico se replica, ele passa adiante informação. Então, usa esse termo. Se você usar reprodução, não tem o menor problema. Combinado? Acompanhe então, por favor. E aí, olha só. Antes disso, perdão, eu vou aqui mostrar para vocês, na verdade, duas coisinhas, tá? Uma coisa importante, neste momento aqui, eu quero de vocês a replicação, nosso modelo aqui é esse cara, ó, o modelo, ele vai ser um tipo de vírus chamado bacteriófago. Tá, bacteriófago. Agora vamos lá. Mais uma vez, cara, etimologia sempre. Como assim bacteriófago? Vou separar entre bactério e fago, quer ver, olha só. Separando aqui, ó. Bactério vem de bactéria, fago vem de fagia. Como assim? Bactéria, fago. Fagia lembra o quê? Quer ver? Ah, café, eu ouvi dizer que tem uma tribo lá no meio da floresta que faz antropofagia. Antropo é ser humano. Fagia quer dizer o quê? Comer. Come ser humano. Outro exemplo, a fagocitose. Uma engloba uma coisa, come alguma coisa. Ou seja, o que seria um vírus bacteriófago? Na verdade, são os bacteriófagos, são vários tipos, tá? Nada mais é que um grupo de vírus que infecta a bactéria. Esse fagia de comer seria comer a bactéria. Acompanha, vamos lá. Aí quando eu penso nesse modelo, a gente usa o que a gente vai apresentar aqui agora, tá? Uma situação em que ele, o bacteriófago, está aqui para você de novo, ó. É esse satélitezinho maravilhoso. Ele tem o seu capsídeo que parece essa espaçonavezinha aqui. Eu vou puxar aqui para você. É o seu capsídeo. Beleza. E lá dentrinho você encontra o quê? O seu ácido nucleico, que nesse caso é bom que você saiba que sim, ele é de DNA. Beleza? E aqui, olha só, para você entender de fato a figura, temos aqui
essa barra, digamos, essa barrinha aqui no fundo da figura, né, que está aqui assim, opa, não troquei a tinta. Essa barrinha aqui, ó, na verdade, representaria a membrana plasmática. A membrana plasmática, beleza? Aí olha só o que aconteceu, ó. Houve o reconhecimento da célula, lembrando o seguinte, tá? Você já sabe a ecologia, você já viu o parasitismo. E quando você pensa nessa relação ecológica, ela tende a ser o quê? Uma coisa bem específica, correto? Tipo assim, ó, este parasita coevoluiu com este hospedeiro. Onde eu quero chegar? Quer ver um exemplo bem fácil? Você espera pegar dengue com uma picada de, por exemplo, carrapato? Não. Por mais que o carrapato sugue o sangue de um outro animal que possa ter dengue, ele não vai passar adiante. Por quê? Aquele vírus da dengue não reconhece o aparato bucal, o organismo daquele ser que é o carrapato. Ele evoluiu com quem? Com o Aedes e com a gente. Pegou a ideia? Então vamos lá, acompanha. Houve aqui então um reconhecimento que está com uma distorção, mas é reconhecimento, cara, é só isso. Beleza. E aí? Uma pequena perfuração com as enzimas que auxiliam nisso. E mais importante, cara, injetou-se o quê? O DNA. Então aqui você encontra, ó, só isso, cara, de você. Que neste caso, do bacteriófago, se insere apenas o material genético. Preste atenção, por favor. Gente muito boa acha o seguinte: café, sempre que houver a infecção de uma célula, só vai entrar o material genético? Não, cara, cuidado. Neste caso específico, neste modelo que é quem? O bacteriófago, o que eu vou perceber? Que o capsídeo não entra. Mas quer ver? Se você olhar para HIV, nesse caso, o capsídeo entra. Então, por favor, acompanha. Eu não estou te falando que o capsídeo nunca entra. Neste caso, deste vírus, que vírus, café? Do bacteriófago, o capsídeo não entrou. Só entrou o quê? O material genético, o DNA. E, gente, por favor, cara, é muito fácil. DNA é DNA, cara. Como assim café DNA é DNA? Não tem essa parada tipo assim, é DNA de outro ser, eu vou achar estranho. Não, cara. Se não tiver nada impedindo, até pode ter, mas ele vai ser lido, cara. Mas qual detalhe? Nesse DNA você encontra o genoma de quem? Do vírus. Então, se esse DNA de fato for lido, haverá produção de quê? Enzimas, proteínas, substâncias virais. Não é fácil, cara? Acompanha, vamos lá. Eu começo com você, olha só como é que é muito simples, ó. Bem simplificado aqui o capsídeo. Houve aqui então, ó, a inserção desse material genético. Lembrando que o termo cromossomo bacteriano não é o mais adequado, aparece muito em livro até, mas usa, na verdade, o nucleóide, mas enfim. Aqui houve, ó, descartado aqui o capsídeo, agora eu encontro o quê? O DNAzinho lá do virinho dentro da bactéria. E ele vai ser encarado para duas situações, ou ciclo lítico ou lisogênico. Esqueça por enquanto o lisogênico e pensa no lítico. E aí, café? Simplão, ó. Eu vou repetir cada passo. Houve a inserção do material genético, a sua leitura vai acontecer, e vamos lembrar, como assim, café, a sua leitura? Essa nada mais é que aquela aula que você viu lá na aula de genética molecular, cara. Replicação, transcrição, tradução, é só isso. Como assim replicação? Acompanha, por favor. Novas cópias de DNA viral. Era uma, são várias. Como assim, café, transcrição, tradução? Tudo isso aqui é proteico, cara. O que aconteceu? Leu o DNA, fez RNA mensageiro, produziu proteínas, como se fosse coisa da célula. Mas qual o detalhe? É um genoma viral. Volta para cá. E aí vai haver uma montagem de novos vírus. Tanto vírus mais tanto, acontece isso aqui, ó. A lise celular. Como assim lise? A sua ruptura. Lise quer dizer quebra. Quer ver um exemplo na química? Hidrólise é quebra pela água. Lise é quebra. Houve a ruptura daquela célula e, consequentemente, liberação de uma porção de novos vírus. Acompanha, por favor. Uma porção de novos vírus após a montagem. Acabou. Aí vem o nome, ó, ciclo lítico. Em homenagem a essa intensa produção de novos vírus, graças a que, café? A expressão gênica. Está aí para você. E, consequentemente, uma porção de novos outros vírus.
Ah, tem algum mistério? Óbvio que não, foi muito simples. Não acabou não, que tem mais replicação viral. Daqui a pouco a gente volta. Rapidinho, né? Intervalinho rápido para você não perder o foco. Tá indo muito bem, tá indo muito bem. Acompanha a nossa ideia aqui agora, quer ver? Olha só. Você parou aqui, ó, no tal ciclo lítico. Esse lítico vem de lise, quebra, não é isso? Rompeu aquela célula hospedeira que foi parasitada. Maravilha. Agora olha outra situação, lembrando que, por favor, ó, estamos vendo aqui o seguinte: vírus de que tipo? Um modelo chamado bacteriófago, aquele que infecta bactérias. Sem perder tempo, acompanha, por favor, aqui o slide, ó. Mais uma vez, começa parecido, ó, tá aqui para você uma célula hospedeira, aqui está o bacteriófago, reconheceu a célula, jogou o seu DNA e está aqui, ó. Aí vamos lembrar? A gente foi nessa brincadeira aqui, ó. Ah, café, ou pode ser ciclolítico ou pode ser ciclolisogênico, não é isso? Tá, e aí? E aí que eu percebo, ó. Nesse caso aqui, não partiu aqui para o lítico, para o lisogênico. Vamos entender que parada é essa? O que aconteceu aqui, ó? Nesse caso, o conteúdo, o material genético, vamos botar aqui, ó, o DNA viral. Eles se inseriam no material genético do hospedeiro, nesse caso, do bacteriófago. Para quem não sabe, não lembra, tá? O DNA viral, vamos botar aqui para você, ó. DNA viral mais o DNA do hospedeiro tem um nome, tá? Tem um nomezinho. Deixa eu só corrigir aqui, ó. É provírus o nome, ok? Enfim, fez-se ali um provírus. E qual o detalhe? Nesse momento, o que eu percebo? Não houve expressão gênica, não houve produção de novos vírus. Ponto. Só percebi ali um tal do provírus. E aí? E aí que é só isso. E aí, café? E aí que é só isso, gente. Neste caso, no chamado ciclo lisogênico, eu não percebi até então a produção de novos vírus. E qual o detalhe? A bactéria, que nesse caso aqui é o hospedeiro, vai vivendo o seu dia a dia normalmente, cara, se multiplicando e por aí vai. Quer ver? Acompanha, por favor, ó. Por acaso, essa célula aqui, ó, fez divisão celular, uma virou duas aqui, ó, e multiplicou-se também o material genético do vírus, ó. Também se multiplicou o provírus. E aí? Volta para cá. Vai se multiplicando, cara, vai se multiplicando. Até você perceber o seguinte: a produção de um batalhão de bactérias que possuem em seu genoma o DNA viral. Ou seja, um batalhão de quem então? Um batalhão de provírus. Até que acontece uma situação chamada indução. Há N tipos de indução. Indução nada mais é que o quê? É algum tipo de evento que permita essa quebra dessa latência, digamos assim, para que se caia no ciclo lítico. Acompanha. Enquanto houver isso aqui, ó, essa multiplicação, eu chamo de quê, gente? Pode falar. Lisogênico. Ok. Caso ocorra uma indução, uma mudança ambiental, se for em você, pode ser uma mudança referente a estresse, pode ser às vezes queda de imunidade. Quer ver um ótimo exemplo em relação a herpes? A luz do sol é um fator de indução para que apareça a replicação viral. Caso haja uma indução, o que vai acontecer? Vai sair do chamado ciclo lisogênico e vai cair obrigatoriamente no lítico. Como assim, café? Cara, isso aqui vai rodando, 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 até que ocorra uma indução e, consequentemente, um ciclo lítico. Por isso o nome lisogênico. Eu vou quebrar aqui de novo a palavra, ó, lisogênico. Esse liso vem de lise. Lise quer dizer quebra. Em homenagem ao quê? Ao ciclo lítico. E o tal do gênico vem de gênesis. O que isso quer dizer? Para quem não lembra, gênesis quer dizer criação, produção, dar início. Olha para cá. É ele que em algum momento, inevitavelmente, vai gerar o ciclo lítico. Né? O nome ciclo lisogênico, cara. Pegou a ideia? É só isso. E aí o que acontece? Haverá a produção de uma porção de novos outros vírus. Por que muitos novos outros vírus? Porque, cara, lembra, aquele provírus foi se multiplicando silenciosamente. Esse que é o detalhe interessante.
Pegou a ideia? Beleza? Vamos lá então, acompanha por favor. Já foi de bacteriófago. Agora temos aqui um OBSzinho que é para a galera mais específica, tá? Mais específica. Então, assim, vamos matar rápido isso aqui porque já foge o campo do Enem, mas eu gosto de falar, tá? Famoso que vai que aparece em prova. Isso aqui, na verdade, eu gosto de fazer o seguinte, te mostrar, até para fazer uma abordagem de uma das habilidades que o Enem cobra de vocês. Pessoal, tira um diazinho para entrar no site do INEP e baixar as habilidades e competências que o Enem cobra na natureza. Eu vou repetir, dê uma olhada no site. Se você não achar, me procura que eu te mostro. Lá você vai encontrar as habilidades que o Enem cobra na natureza, na parte da natureza, física, química e biologia. Em uma delas, você encontra algo tipo assim, não sei o nome de cabeça, tá? Mas sei lá, habilidade 20, vou inventar aqui. Haverá textos com quebras de paradigmas. Como assim? Você aprende uma coisa de um jeito, meio que uma regra, e vem o Enem com um texto meio que quebrando a sua regra. E o Enem pode fazer isso à vontade. O que você vai fazer? Acompanhar a abordagem do Enem. Acompanhar o contexto do Enem. Por isso que é fundamental no Enem você sempre ler as questões, ler o texto. Você não pode pular e ir para a pergunta direto. Você pode perder aí um ponto valioso, ok? Acompanhe então, por favor. Por que eu falei para você que isso aqui pode ser uma grande quebra de paradigma? Porque olha só, tá vendo esses negocinhos aqui, ó? DS, SS, DS, SS. Isso vem do inglês, tá? Esse D vem de dupla. E esse S vem de fita. Esse S vem de simples. E esse outro S vem de fita, strand, ok? Double strand, single strand. Dupla fita, simples fita ou fita simples, enfim, né? Qual o detalhe? Quando você tem abordagem de DNA nas aulas corriqueiras, o que você aprende? DNA é uma dupla hélice, a molécula de DNA é uma dupla fita. É o que você aprende, sim ou não? É verdade, cara. Mas não esqueça, ninguém falou para você que no planeta toda molécula de DNA tem que ser uma dupla hélice. Ninguém falou isso. Ela pode ser uma fita simples. Outra parada, quer ver? Quando você faz uma abordagem de RNA na sua célula, que você imagina? Ah, Café, eu vou pensar obrigatoriamente ou quase sempre em RNA fita simples, é verdade. RNA mensageiro é assim. O RNA transportador também é assim. Mas ninguém falou para você que todo o RNA do planeta é um RNA do tipo fita simples. Também há no mundo RNA de fita dupla. Acompanhe então, por favor. Existe DNA de fita dupla, é o que você espera, mas também existe DNA de fita simples. Existe RNA de fita simples, é o que você espera? Café, é o que eu espero, mas também existe RNA, de fita dupla. E aí eu só vou botar para você não ficar muito desesperado, alguns exemplinhos, tá? Só para você não ficar achando que uma coisa é outro mundo, tá? Acompanha, por favor. Tipo assim, ó. Um exemplo bem interessante aqui, ó, da herpes. É um exemplo de DNA fita dupla, DS, DNA, o vírus da herpes. Por exemplo, HPV também pode ser assim. Para quem não lembra, são duas DSTs, né? No caso, a herpes tem dois tipos, né? A herpes simplex pode ser bucal, oral, não? Então, também pode ser da parte da genitália, né? Genital, ok? E HPV realmente, né, aquele vírus que a gente tem relação íntima com aumento de chances do câncer do colo do útero. Lembrando que também pode dar câncer de pênis também, ok? Acompanha. Se vacinem, tá, galera? Se vacine. Agora vamos lá. Aqui também encontro o ssDNA, que na boa, para você nada importante, mas alguns bacteriófagos podem ser assim. Alguns. Tá, maravilha. Beleza, Café. Agora tem um detalhe. dsRNA. Cara, o dsRNA, pouquíssimo importante. Mas vamos botar aqui rapidamente, tá? Olha só. Já ouviu falar em rotavírus? Já ouviu falar? Aquele que, poxa, pode causar uma diarreiazinha, né? Clássico aí, a pessoa comeu uma parada não muito legal e tal, passou mal. Pode ser esse camaradinho aí. Tá? Nada muito grave, mas é bom ficar atento. Agora, vamos lá. Quando você pensa em ssRNA, é o que mais aparece em prova. Então, por favor, vale a pena destacar este campo aqui, tá? Ó.
o ssRNA vale muito a pena você ter na sua cabeça. E ele vai ramificar pra caramba. Quer ver? Olha só. Tá aqui pra você, ó. Tum, tum. Olha só, você vai pegar esse cara e jogar pra cá. O chamado ssRNA positivo. Vai jogar para cá também o chamado ssRNA negativo e um tipo especial de negativo que é o famosíssimo retrovírus. Nada mais é que um tipo de RNA negativo. Agora vamos entender, tá? Primeiro os exemplos, logo para matar exemplo, tá? Para matar exemplo. Aqui você encontra dengue e suas companheiras, né? A turminha da dengue, não é isso? Como assim, café? Dengue, chikungunya e por aí vai. Tá, agora aqui, ó, no negativo você pode já decorar essa porcaria, influenza, gripe, ok? E aqui, obviamente, eu já espero que você saiba disso, o HIV que pode causar AIDS, não é isso? Agora vamos lá, café. O que quer dizer esse positivo? O que quer dizer esse negativo? Muito simples. Se o vírus jogar na célula o RNA e ele for lido como se fosse RNA mensageiro, ele é dito RNA positivo. Se o vírus jogar na sua célula o RNA dele e ele não for lido como RNA mensageiro, tiver que ser replicado para um complemento, para esse complemento trabalhar como mensageiro, aí sim ele vai ser negativo. E o retrovírus é aquele que lê o RNA para fazer DNA. Não é isso? Acompanha para entender melhor. Tum. Aqui, ó. Aqui é o positivo, ok? E aqui é o negativo, tá? Mais e menos, ok? Olha só. Mal jogou o RNA e esse RNA trabalhou como se fosse um mensageiro. Vou botar aqui, ó, como se fosse mensageiro. Olha lá, leu, ó. Proteína, beleza. Agora olha esse outro aqui, ó. Aqui não, ó. Aqui é o negativo. Ele primeiro tem que ser lido, né? Isso tem que ser lido. Para acontecer o que depois? Simples, ó. Aqui, perdão, né? Para cá, perdão. Tem que ser para fazer o quê? Os positivos. E do positivo, que é o complementar, né? Que sim trabalha como se fosse RNA mensageiro, aí tem a tradução. E é só um detalhezinho, cara. Ninguém falou para você que é para ser melhor ou pior. Não é isso. É só uma curiosidade. O RNA fita simples ele pode ser positivo ou negativo. Positivo já é mensageiro. Negativo tem que ler, fazer o complementar. E esse complementar vai atuar como se fosse o RNA mensageiro. Já apareceu em prova específica, tá? Tipo o ERG, por exemplo, aqui no Rio. Ok? Acompanha, vamos lá. O resto não tem muito mistério. E aí, sim, temos agora aí um bate-papo super importante sobre esse grupo aqui, que tem que escrever aqui em cima, não pode faltar, né? Os retrovírus. E, obviamente, o principal exemplo é o HIV. Muito embora haja alguns que possam causar alguns tipos de câncer em linfonodos, eu não quero isso aqui agora, essa é aula específica, eu quero o classicão, o HIV. Acompanha, por favor. Tá aí para você o retrovírus, tá? Aí o que eu percebo aqui, ó, ele vai infectar a célula. Aí o que acontece? Ao infectar, você encontra dentro dele, já está aqui, perdão, RNA e enzimas. Maravilha. Agora vamos lá. Quando você pensa em enzimas, quase sempre aquela que aborda em prova é a mais importante e a principal. Vamos ler o nome do vírus? Ele é um retrovírus, ele é um vírus retrô. Como assim um vírus retrô? Ele retrocede, cara. Café, não peguei. Vamos lá. Respira fundo e lembre da sua aula que você viu um tempinho atrás, aula de que envolve expressão gênica. Vamos lá? Lê DNA para fazer RNA. Nome disso? Transcrição. Sim ou não? Mas detalhe. O que fala esse vírus? Ele lê o RNA e a parte dessa leitura ele faz o DNA. É uma transcrição ao contrário. Ele retrocede. Só isso. Beleza? Acompanha? Ele joga o seu RNA. Esse RNA ele é lido por uma enzima chamada transcriptase reversa. Você vai destacar isso, que é um dos pontos mais fortes da aula, cara.
Essa enzima não vai falar besteira. Ela não transforma RNA em DNA. O que ela faz? Ela lê o RNA, usa como molde para construir o DNA. Se você puser em sua prova transformação, você vai perder ponto. Então, por favor, acontece a leitura e a partir dessa leitura do DNA, falei besteira, do RNA se constrói molécula de DNA. Acompanha, por favor. Opa, produziu-se agora aqui, ó, o DNA viral. E aí, café? E aqui tem o detalhe. Há uma outra enzima aqui viral, ó, vamos lembrar, ó. Já vi uma aqui, ó. Puxar a seta direito aqui. Já vi uma aqui, que é a transcriptase reversa, que é a mais importante. E há uma outra, a chamada integrase. A integrase, ela vai, como diz o nome, integrar esse DNA viral no genoma do hospedeiro. O que isso quer dizer, então? Dali em diante, aquela célula passa a ter o DNA do vírus, o famoso provírus. Tá acompanhando, gente? E aí ferrou, cara. A célula vai começar a ler toda hora aquele material genético. Vai ler, expressão gênica, cara, para fazer mais RNA, para fazer proteínas, para montar capsídeos e por aí vai. Acompanha, por favor. E aí o que vai acontecer? Olha só. Depois que houver a expressão desse material genético, uma outra enzima pouco famosa, chamada protease, que ela vai fazer? Ela vai, como diz o nome, ó, protease, lipase, amilase, digerem. Ela vai começar a fazer pequenas quebras aqui, obviamente quebras organizadas, para organizar os capsômeros e daí montar os capsídeos. Acompanha, por favor. Né, ela vai montar o capsídeo. Na verdade, aqui, né, a proteína viral, tá? Ela vai organizar esse conteúdo e daí fazer novos capsídeos. É o papel dela que é pouco falado. Eu só cito essa enzima porque para você ficar atento ao seguinte, hoje os coquetéis antirretrovirais são muito eficientes. O que eles fazem? Tentam de todas as formas possíveis dificultar a entrada da célula, dificultar a entrada na célula, dificultar também a leitura feita pelas enzimas. Tipo assim, acompanha por favor, ó. Alguns fármacos inibem a transcriptase reversa. Outros fármacos, outros remedinhos, tá? Inibem a integrase e já outros impedem a protease de trabalhar. Tudo isso para fazer o quê? Tentar frear ao máximo todas as etapas da replicação viral. Outra coisa, alguns até tentam atrapalhar aqui, ó, esse reconhecimento. Lembrando que nesse caso, não está tão claro aqui para você, mas o capsídeo ele entra aqui. Ele é depois fragmentado para que se libere o RNA. Pegou a parada, pessoal? Então, por favor, quando acontece a abordagem de retrovírus, esse vírus que retrocede, quase sempre que se fala sim, do HIV, beleza, que a gente vai falar depois, ainda hoje, daqui a pouquinho na aula, né, referente às doenças, não é isso? E, por favor, a enzima em questão é essa, acompanha, por favor. A famosíssima transcriptase reversa, que vai usar o que, gente? RNA viral como molde para a construção de DNA viral. Essa outra aqui, fica atento, por favor. Por quê? Porque ela pode aparecer em uma outra aula, aula de biotecnologia. Aula que aparece demais em prova de Enem. Como assim? Olha só o que eu posso fazer, pessoal, coisa interessante. Pego um RNA de interesse, tipo assim, vou inventar, tá? O RNA para a produção de insulina. Tá aqui. Jogo num vírus, modifico o seu conteúdo para quê? Tira a parte patogênica dele e põe esse de interesse. Aí acompanha o que vai acontecer, ó. Ele vai infectar uma célula-alvo, haverá leitura deste RNA, consequentemente produção do gene de interesse, que no caso que eu inventei aqui é o gene da insulina, e esta enzima ajuda na integração desse conteúdo na célula, olha só, no núcleo da célula, lá no genoma da célula, para inserir e de repente fazer um transgênico a partir daí. Olha que interessante. Então fica atento que a gente ainda pode brincar com essa aula de vírus em outro âmbito de biotecnologia. É uma aula muito rica, cara. Beleza? Tranquilo? Ó, não vai dormir não, gente. Não acabou a aula. Tem mais um bloquinho. Tem muita coisa boa. Aula de doença, né? Muito legal, mas é importante. Valeu. Estamos de volta agora para
uma parte que é fundamental da aula, que são as viroses. É uma parte meio chatinha, né, porque fala de coisas tristes, porque são doenças que podem ser graves, né, podem ser letais, mas o foco aqui é prova. Por favor, eu sei que muitos aí em casa, enfim, ficam empolgados com essa parte da aula, porque tem uma conexão, uma ligação muito grande com a área da saúde, tem um carinho muito grande, querem seguir essa carreira, mas, gente, por favor, o principal aqui que você tem que botar na cabeça é que muitas provas, não digo só Enem não, tá? Provas pelo Brasil, porque ainda há vestibulares isolados, não é isso? É que as provas querem, grande parte das vezes, que você saiba identificar a doença como sendo o quê? Se é virose, bacteriose, protozoose. Não é tão comum aparecer, não é tão comum cada detalhe daquela doença. Então, por favor, o nosso passo a passo aqui é o seguinte: eu vi uma doença e vi, caramba, essa doença aqui é uma virose, eu não posso esquecer isso. O primeiro passo é esse. E depois você parte para os detalhes, para as nuances de algumas doenças. Tá? É óbvio que há uma doença ou outra que tem que saber detalhe, tá? Mas na aula de hoje não é muito assim não. Então, por favor, é você perceber e identificar as doenças de hoje como sendo viroses e não confundir com as aulas seguintes, que são de outros tipos de seres patogênicos, por exemplo, bactéria e protozoário. Acompanha, vamos lá. Temos aí, então, as viroses, e eu começo com uma que não tem como não falar com calma, porque é muito importante. Síndrome, perdão. Tá aí para você, cadê? Tá aqui. Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá aqui, né? Imunodeficiência adquirida, né? Isso. Em português, né, a sigla é SIDA, não é isso, né? Mas a gente usa muito no inglês, não é isso? AIDS. E é bom ficar atento, porque aí, é óbvio, entra um aspecto do vestibular, mas também é bom, como professor aqui, dar alguns toques importantes na galera para não pensar besteira, nem falar besteira. Quer ver? Acompanha, por favor. A figura você encontra o símbolo de combate. A AIDS, beleza? E essa doença, ela vai ser causada, na verdade, por um tipo de vírus chamado HIV, para quem não lembra, é vírus da imunodeficiência humana, não é? Imunodeficiência, por favor, pensa em imunidade, ok? Imunodeficiência, eu não sei de onde veio esse S, mas enfim. Ok, agora vamos lá. Acompanhe aqui, por favor. Primeira coisa importante é o seguinte: a pessoa que tem HIV, Café, tem AIDS? De antemão, não. Ter HIV é uma coisa, ter AIDS é outra. AIDS é um estágio da doença que você verifica o quê? Acompanha, por favor, em que você percebe isso acontecer. Ninguém falou para você o seguinte, ter HIV é não ter mais imunidade legal. Não. Muitas pessoas hoje têm o vírus HIV. O que te espera é que não tenha cura mesmo a infecção, a pessoa tem o resto da vida. Mas com bom tratamento, com acesso ao tratamento, obviamente, com acesso ao tratamento, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma taxa viral tão baixa, mas tão baixa que vai ser uma pessoa imunocompetente. Ou seja, não imunodeficiente, ela pode responder às infecções que poderiam ser oportunistas. Então, a primeira coisa importante é, a pessoa que contraiu HIV, a priori é apenas o quê? HIV positiva, ponto. Se a pessoa não tiver acesso ao tratamento por N motivos, ela pode aí sim cair na situação de AIDS. Ok? Acompanha, vamos lá. É um ótimo exemplo de retrovisor que aparece mais em prova, ok? E aí, vamos lembrar, o seu alvo é principalmente o linfócito CD4. Ele reconhece essa molécula aqui, CD4, que você verifica na superfície de algumas células humanas. A mais importante é o linfócito CD4, um tipo de glóbulo branco que você viu em outra aula, aula de imunidade. Ok? O fato é, uma pessoa que não tem acesso ao tratamento vai permitir que o seu corpo tenha cada vez mais HIV e menos linfócito TCD4. E para quem não lembra, o TCD4 ou o T-help, ele soa um alarme no nosso corpo, ele chama atenção para outros combatentes, e daí haver digamos assim, uma resposta mais eficiente. Ok, Café. Aí, sabendo disso, né, vamos lá. Aí sim, por isso que isso pode acontecer, se aumentar o HIV e diminuir o linfócito CD4, aí sim
cai na AIDS, né? Situação de AIDS. Tá. E aí vamos lembrar, né? Ela é uma infecção sexualmente transmissível, não é isso? Antigamente chamada de DST, né? DST. E o fato qual é? Não é só a única forma. Mas antes de ir para outras formas, por favor, pessoal, por favor, qualquer tipo de sexo pode passar esse tipo de infecção. Então não fica inventando historinha para de repente ficar com menos culpa ou tentar amenizar. Não, cara. É sexo, ponto final, tá bom? Acompanha, por favor. Outra coisa, né? Sangue, transfusão sanguínea. Agora o sangue ele pode vir também de alguns objetos, né? Tipo algumas lâminas, aparelho bucal, enfim. E não esqueça também da transmissão vertical, tá? Não está aqui, mas tem que falar. Como assim? A mãe infectada ela pode passar para o filho essa transmissão vertical. É uma forma congênita da doença, tá bom? Acompanha, por favor, vamos lá. Sintoma, cara, é muito vago, né? Mas enfim, tem algumas aqui, mas isso a gente não espera que apareça em prova, tá? E só de curiosidade para você. Agora a parte importante qual é? Quando acontece a situação de AIDS, isso que vai acontecer. Por quê? Vamos lembrar? AIDS quer dizer o quê? Uma diminuição de linfócitos CD4, consequentemente imunodeficiência, e isso abre a porta para as chamadas doenças oportunistas. Sei lá, por exemplo, tuberculose, que é uma bacteriose, que é, né, várias doenças respiratórias podem ser fatais para essas pessoas. Doenças em que pessoas imunocompetentes podem responder tranquilamente, com certa facilidade, pessoas com imunodeficiência não vão responder tão bem. Esse é o grande perigo. Acompanha, por favor. Quando você pensa em profilaxia, fica atento a isso, tá? Vou botar aqui para você. Profilaxia, isso é muito importante. Não, botar, na verdade é o seguinte, ó. Tá aí para você, ó. Pronto, faltou isso aqui, agora tá certinho. O classicão é o seguinte, cara, é falar sobre banco de sangue, que é uma coisa bem interessante. Acho que 2014 para baixo, ou 13 para baixo, não era tão comum se fazer um teste muito apurado no banco de sangue. Como assim? Eu estou me expressando para ficar desesperado. O que se fazia antigamente? Analisava-se anticorpos anti-HIV nas bolsas de sangue. Mas tem um detalhe, a janela imunológica, nesse caso, ela é muito grande, quase um mês. Então o que acontecia? A pessoa tinha um HIV, ela tinha adquirido, sei lá, vamos inventar, há uma semana atrás, fez o teste, não acusou nesse teste porque não tinha anticorpo suficiente para acusar e passava adiante aquela bolsa de sangue contaminada. Hoje o que se faz é chamado NAT, acompanha por favor. NAT. Está em inglês, tá? Teste de ácido nucleico. Como assim? Esse teste que procura na bolsa de sangue o ácido nucleico viral, ele tem maior acurácia. O que isso quer dizer? Tem maior precisão. E o que vai acontecer? A janela imunológica fica menor, tipo assim, quase que 10 dias aproximadamente. Então, metade da janela, né, passou a apresentar a situação. Moral da história, é mais seguro hoje em dia a pessoa receber um sangue por transfusão do que era há, digamos, 5 anos atrás, botar assim, mais ou menos. Acompanhou a ideia? Tá, então, muito legal esse tipo de pensamento, tá? Analisar o banco de sangue na hora de doar, né? Como é uma IST, preservativo isso é muito importante, não é isso? E uma coisa que o pessoal esquece às vezes, tá? A profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição. Como assim? A profilaxia pós-exposição é a mais famosinha. É aquela que você via antigamente destinada à pessoa da área médica. Tipo assim, ó, eu encontro lá, de repente, um médico fazendo uma cirurgia, acidentalmente ele rompeu lá um vaso, uma artéria do paciente que é soropositivo para HIV, e aí jorra o sangue no olho dele, por exemplo. Pode-se pegar HIV por essa via aqui. E aí?
Aí ele tinha acesso a essa profilaxia pós-exposição, que é um coquetel antirretroviral, tomado por um período para a pessoa rapidamente fazer um ataque àquela carga viral e não adquirir a doença. Essa é a profilaxia pós-exposição. O detalhe qual é? Já está aberto para a população essa possibilidade, não é só para a área médica. Então é bom se informar no posto médico como fazer esse tipo de conduta. Ok? Outra coisa que é mais recente é a profilaxia pré-exposição. Isso é muito interessante, digamos, tá? Aqui você encontra um casal, beleza? E um dos integrantes do casal tem HIV, beleza? A outra pessoa não tem, ela é HIV negativa, tá? E o que acontece? Sabendo da possibilidade de um dia, eventualmente, digamos, tá? Se for o caso, romper a camisinha, algo do tipo, essa pessoa que é saudável, ela já vai tomando um coquetel para caso um dia entre em contato com o sangue ou via sexo, né, um sexo não protegido com aquela pessoa, com o HIV daquela pessoa, não adquire a doença. É a profilaxia pré-exposição. Ela vai tomando antes de estar exposta àquele HIV. Caso haja exposição, a chance de adquirir a doença é muito pequena. Também já há no Brasil isso, está começando, mas é bom também se informar. Beleza? Então, bem interessante isso, ok? Acompanha, por favor. Temos então aí as profilaxias. E fiquem atentos a isso aqui para o dia a dia, para a vida, não só para a prova que você vai fazer no fim do ano. Sem perder tempo, outras viroses, a famosa gripe. E, de novo, cara, prova que é o quê? Que você lembre que gripe é uma virose, ponto. Agora vamos um pouco além, tá? Acompanha, por favor. É bom saber que o influenza ele é um RNA negativo para a prova específica, tá? Em sua infecção, afeta a via respiratória, sabe muito bem disso. O contágio é óbvio, né, cara? Aquela famosa tossida lá que você recebeu lá no meio do metrô, do ônibus, que seja, né? Fique agoniado. É pela via aérea superior mesmo, tá? Não tem jeito. Tosse, espirro, não é isso? Acompanha, por favor. Sintoma, muito vago, né? Muitas doenças têm esses sintomas aqui, mas né, são sintomas mais clássicos, febre, né, dor muscular, tosse. E aí de profilaxia importante mesmo, tá aqui, tá? Sempre que houver uma doença em que haja esta possibilidade, fica atento, tá? O Enem ama cobrar da gente soro e vacina, ok? Então, por favor, fique atento a isso. A vacinação é uma ótima opção. Combinado? Acompanha, por favor. Lembrando, né, que há outras formas, evitar aglomeração, usar máscara, enfim, também dessas possibilidades. Mas a vacinação, principalmente para vovô e para vovó, é fundamental. E, por favor, não vai inventar historinha sobre vacina, cara. Não vai ficar você achando que você vai ficar doente tomando vacina. Não é isso. Eu não vou explicar isso é outra aula, aula de imuno. Eu não quero que você pense nisso. Toma vacina. É importante. Para você e para quem mora perto de você. Vamos lá? Tá na moda, não tem como falar, né? Isso a gente meio que atualizando as aulas aí para, infelizmente, na situação, espero que isso se resolva logo. Coronavírus, né? Só de curiosidade, esse corona vem de coroa, em virtude do seu formato do vírus que lembra uma coroa. A galera é muito criativa, né? Coronavírus. Primeira coisa importante, é um tipo de vírus que não é novo, né? Já se falou sobre ele em outros momentos da nossa história, mas apareceu uma nova versão recentemente desse vírus que está assustando um pouco. Primeiro, só de antemão, tentar te amenizar um pouco a sua ansiedade, preocupação. É um vírus novo, como é um vírus novo, ninguém tem imunidade contra esse vírus, ou seja, quem entra em contato pega. Então assusta demais esse início, né? Esse início dessa infecção. Mas não é você ficar achando também que é tão letal assim. Há outras N doenças que estão matando muito mais do que o próprio coronavírus. Ok? Então, assim, toma as medidas de cuidado, mas não é entrar em desespero. Se cuide. Vamos lá, acompanha. Bem, galera, então vamos lá, né? Acompanha aqui nesse slide para você ver como é que está a situação. Aqui você encontra, óbvio, né, você ficar decorando aqui esse batalhão de vírus. Fica só atento, na verdade, e atenta a isso aqui, óbvio, né? Esse é o que está na moda, digamos assim, né? O que está aí mantendo esse alarde todo, né? com razão, na verdade. É um RNA positivo, ok? E aí vamos lá, tá? Primeira coisa importante, é um vírus que afeta a via respiratória, não é isso? Então se pega pelas secreções que vêm das vias respiratórias. Por isso, grande preocupação, né? Vai pelo ar de uma pessoa para outra, né? Um ambiente aglomerado, fechado, é muito complicado. Então, vamos lá, sem perder tempo, ó.
É, há muito tempo atrás, muito não, mas um tempinho atrás, a gente fez essa relação aqui com o SARS, não é isso? A chamada síndrome respiratória aguda grave, né? Doença bem preocupante. Esse vírus está aí, na verdade, se espalhando. Causa um tipo de doença respiratória, um tipo de pneumonia, né? Isso pode ser grave. E, por favor, atenção principalmente aos idosos. O alvo, digamos, o público-alvo mais preocupante são pessoas de 60 anos para cima, 60, 70 anos para cima. Então, os idosos, a gente tem que ter aí realmente um cuidado muito especial. Acompanhando, vamos lá. Como eu falei para você, né? É pela via respiratória, então gota de saliva, espirro, tosse, algumas matérias contaminadas, tipo se a pessoa espirrou no corrimão, você botou a mão e não lavou a mão, enfim, né? Pessoa com muita coriza, tosse demais, dor de garganta, febre, de novo, né? Um resfriado, gripe tem sintoma parecido, né? Esse é o grande problema. Então, assim, não espera muito não. Tá com um sintoma desse tipo, procura médico, procura médica, ok? Voltando para cá. E profilaxia é isso, assim, a profilaxia individual é muito importante. Lavar as mãos e lavar bem as mãos, tá? Não é aquela lavada de mão que você abre a torneira, põe a mão e vai embora. Não, cara, é lavar bem as mãos. Se não tiver, procura sabonete, procura álcool em gel também, é importante, dar uma ajudinha. E lavar por 20 segundos a mão, cara. De jeito bem seguro, com aqueles vários passos que você já tem na internet, você pode procurar. Acompanha, por favor. E aí, olha só, não coçar o olho, nariz, boca sem a mão lavada. Não pode, cara. É cuidado mesmo, né? Tem pessoa doente? Evita contato com ela direto, né? E olha só, vale a pena, cara, isso, ao tossir, ao espirrar, né? Não só em relação a essa doença, mas para várias outras, aquela famosa tosse acho que é do vampiro, sei lá, que você mete assim a carinha aqui no bracinho, espirra aqui e depois vai higienizar, lavar as coisas para não passar adiante. Ok? Essa que é a ideia. Acompanha, vamos lá. Sem perder tempo aqui, lembrando, né, que ainda a gente não tem um tratamento específico não, tá? Então a ideia é você pensar em profilaxia, ok? Profilaxia. Outra doença que está muito na moda sempre no seu país, né, febre amarela. Lembrando que há duas formas possíveis. Ela pode ser silvestre, ela pode ser urbana. E se for urbana, que aparece mais em prova, é o Aedes aegypti. Ok. Agora, se for silvestre, duas possibilidades. Aqui são dois gêneros, tá? Ó, vírgula aqui, tá? Um aqui e outro aqui, beleza? Hemagogos e sabetes são dois mosquitos silvestres de ambiente de mata que podem passar essa doença adiante. Lembrando que, assim, tem muito isso ainda no Brasil, tá? Então fica você achando aí que corona. Tem outras doenças, tá? Acompanha, vamos lá. Aqui você encontra outros hospedeiros que podem sofrer da doença. Então, por favor, você nunca vai pegar do macaco febre amarela, você pega do mosquito. Então, deixa quietinho o macaquinho, por favor, tá? Lembrando que o problema do nosso país é muito mais silvestre e não urbana. Ok. É um RNA positivo, e aí é bom você lembrar, né, que há duas possibilidades. Lembrando só, que primata não humano é não só reservatório, mas também pode ser um hospedeiro, uma vítima da doença. E aí você encontra, ó, infelizmente, provas cobram o nome do mosquito. Infelizmente. Então tem que saber. Hemagogos, sabetes, tem que saber. Volta para cá. Só que o mais famoso em prova é esse mosquito, o Aedes aegypti, que é tipicamente urbano, ok? Sintomas nunca vão te pedir, tá? Mas, obviamente, afeta fígado, a pessoa fica amarela, obviamente, não é isso? Febre pra caramba, são os principais sintomas dessa doença. A icterícia, em virtude da lesão no fígado, é o que marca essa doença. E aí você encontra, né, na verdade, nesse slide aqui, uma lista com aqueles outros, cara. Então, assim, o que eu quero de você é que você saiba o quê? Que dessa lista, todos têm o que em comum? O mosquito Aedes aegypti. É isso que você tem que saber. Tem em comum o mosquito Aedes aegypti. Acompanha, vem para cá, por favor. E aí, olha só que eu percebo, ó. Isso aqui depois você vê com calma. Mas o fato é, que você não pode esquecer, é o seguinte. Dessas que estão aqui, uma que tem uma coisa mais típica, né, é a chikungunya, com essas dores intensas, em muitos casos, principalmente nas articulações, às vezes dores até incapacitantes, que perduram por meses,
ok? É uma coisa que é bom ficar atento, mas enfim, eu acho, sei lá, difícil pedir em prova, mas pode aparecer. E Zika, Zika também é bom ficar atento, é uma coisa bem específica, é aquela relação com a hidrocefalia, não é isso? Né? Você percebe lá esse problema, na verdade, né, na criança, microcefalia, que você pode perceber em algumas situações. Acompanhando aqui, por favor. No caso da dengue, lembrando que dengue tem vários tipos, não é isso? São 4 tipos, né? E uma coisa interessante se aparece na sua prova a dengue, por enquanto não tem vacina. Dengue não tem vacina. Agora, quer ver? Se você volta aqui, né, quando você pensa em amarela, sim, a profilaxia, sim, para amarela é a vacinação. Então é muito bom ficar atento a isso. Dengue não tem. Estamos aí fazendo com o Butantan, por exemplo, só que maneiro, uma vacina tetravalente para dengue, mas ainda estamos engatinhando nesse processo. Ok? Tá acabando, vamos lá. Passando aqui. Mais um minho, porque tá na moda também no nosso país, infelizmente, o sarampo. Não é isso? Então você tem que ficar atento ao seguinte, cara. Primeiro, RNA negativo. Tá bom? Aqui o nome do vírus não tem que decorar, só de curiosidade. E aí uns detalhes, né? Poxa, se pega também pela via respiratória, não é isso? Essas manchas vermelhas, né? Febre, tosse, lá, ó. São coisas clássicas, né? Isso, ó. Pneumonia até encefalítica em casos mais graves. Por favor, pode matar. E olha só, gente, também dá para fazer tratamento, ou melhor, profilaxia via o que? Acompanha, por favor, ó. Vacinação, cara. Então, por favor, tem que vacinar. Eu mesmo reforcei minha vacina esse ano. Vamos lá, não dá mole não, ok? Acompanha, vamos lá. Então, assim, fica atento porque no nosso país reapareceu com força recentemente o sarampo. Então, fica atento a isso. Bem, no nosso material você vai encontrar outras listas que são interessantes, que você bata o olho para identificar como sendo viroses, tipo hepatite, por exemplo, poliomielite, raiva e por aí vai. Aí para você passar o olho para saber, bater o olho e saber que é virose. Ok, pessoal? Gente, foi um prazer revê-los, conhecer, conhecê-las e até o próximo encontro. Valeu!